repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela, perdoar-se-lhe a sua iniquidade. Isaías 34, 1. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo, quanto produz. 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor, contra todo o exército delas, ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. 3. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício no Bosra e grande matança na terra de Edom. 7. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos, com os touros, a sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. 9. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, a sua terra se tornará em piche ardente. 10. Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. 11. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. 12. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. 13. Nos seus palácios, crescerão espinhos, e urtigas e cardos, nas suas fortalezas, será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. 14. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. 15. Aninhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chutará, e na sombra abrigará os seus filhotes, também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. 17. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Isaías 35, 1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. 5. Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. 6. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta, em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o mundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o lobo. 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 36, 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. 2. O rei da Síria enviou Rabsaque, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército, parou ele na extremidade
façam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim. 6. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. 7. Mas, se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis. 8. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dá-te-lhe 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. 9. Como, pois, se não podes afugentar eu sou capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. 10. Acaso, subiu agora sem o Senhor contra esta terra, para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. 11. Então, disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque, pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. 12. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me, acaso, o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor, e não, antes, aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. 13. Então, Rabsaque se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. 14. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna. 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. 18. Não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? 19. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso, livraram eles a Samaria das minhas mãos? 20. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre Jerusalém das minhas mãos? 21. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhe respondereis. 22. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Isaías 37, 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. 2. Então, enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. 3. Os quais lhe dissessem, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados a hora de nascer, e não há força para dar-los à luz. 4. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. 5. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. 6. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. 8. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. 9. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo, 10. Assim falareis a Ezequias
rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Enediva. 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. 15. E orou ao Senhor, dizendo: 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. 17. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. 19. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso, os destruíram. 20. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. 21. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. 23. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. 24. Por meio dos teus servos, afrontaste, Senhor, e disseste, com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e ciprestes escolhidos, chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. 25. Cavei e bebi as águas e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. 26. Acaso, não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. 27. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor, envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. 28. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. 30. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. 31. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. 32. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. 34. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. 35. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 36. Então, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. 37. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. 38. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada.